Olá, professores e colegas de curso. Espero que estejam todos bem. Hoje apresentaremos uma resenha crítica de autoria dos discentes Brian Andral Simônia, Gabriela Tolentino, Juliana Evangelista Porto Paixão, Lucas Neves Ferreira e Victória de Souza Moura, sob a supervisão do docente Nasser Rodrigues Tanus. A presente resenha propõe a discussão crítica acerca do artigo intitulado Efeitos do trabalho sobre a saúde do adolescente. Na introdução, o estudo deixa evidente que a sociedade anseia cada vez mais pela força de trabalho adolescente, e como comprovação para tal afirmação, cita o programa Primeiro Emprego e a legalização do trabalho precoce pela legislação brasileira. Os autores enfatizam corretamente que entre os jovens a situação socioeconômica e a busca por emancipação e maturidade são os principais fatores estimulantes para a busca por trabalho. Já sobre os efeitos na saúde, tema principal do artigo em questão, é apontado que o trabalho precoce promove resultados negativos no desenvolvimento físico e educacional dos jovens. De maneira bastante clara, o estudo levanta a questão do sono, que é extremamente prejudicado devido aos horários de entrada na escola e à fadiga do trabalho. Nesse viés, aumenta-se os riscos de acidentes no trabalho decorrentes da sonolência e diminui-se o desempenho escolar. Também alega-se de maneira inteligente que as imagens de relação trabalho-estudo e de si próprios como trabalhadores acabam por sustentar as práticas sociais que tendem a priorizar o trabalho sobre o estudo. Por fim, o artigo descreve o trabalho adolescente como uma polêmica ainda longe de qualquer consenso acerca de seus benefícios e prejuízos em qualquer esfera da vida, contrariando assim afirmações passadas. Eu sou o Lucas e, dando continuidade ao trabalho, digo que os objetivos principais da pesquisa são avaliar as variáveis associadas às condições de vida e trabalho, pesquisar a duração de sono entre estudantes do período noturno, analisar o conteúdo e as estruturas das representações sociais de estudantes deste período sobre o trabalho e a relação existente entre o trabalho e a escola. A metodologia separou os 354 alunos em 3 grupos, sendo eles trabalhadores, não trabalhadores e desempregados. De cada participante foram coletadas informações como questões sociodemográficas, condições de saúde, horários de sono, local de trabalho e função exercida. Em seguida, é retratado que o texto foi feito perante uma coleta de evocações livres, que foram utilizadas na análise estrutural das representações, na qual todos os 354 adolescentes receberam a instrução de escrever as primeiras 5 palavras ou expressões que lhes ocorressem em relação ao termo indutor, trabalhar e estudar, que posteriormente foram analisadas por meio de uma representação gráfica, indicando a força das ligações obtidas a partir de um índice de concorrência com base nesses termos evocados. Como resultados, por meio de uma sólida pesquisa de campo, notou-se um predomínio de estudantes do sexo masculino, sendo 202 estudantes de um total de 354. Ao analisar seus hábitos de vida, foi possível perceber que, por mais que a grande maioria tenha alegado ser uma pessoa saudável, apesar de 63,7% deles ingerirem bebidas alcoólicas e uma pequena porcentagem fumar, também alegam sentirem dores no corpo e cansaço. Aproximadamente 50% dos abordados trabalham, sendo 40,8% trabalhando em escritórios e bancos e, analisando o total, pouco menos da metade deles possuem mais de 40 horas semanais de jornada. Chama-se a atenção que, entre os empregados, a menor duração de sono prevalece nos adolescentes do sexo masculino, estudando a 2ª ou 3ª série, enquanto os que possuem maior duração de sono exigem menos psicologicamente no trabalho e possuem menos inseguranças. Já ao analisar a ordem média de evocação, a conciliação entre trabalho e estudo foi considerada algo cansativo e estressante pelos estudantes, apesar de grande parte deles reconhecerem a necessidade e reafirmarem tanto a dureza de concomitação quanto a responsabilidade de seus trabalhos, por entenderem que o termo periférico futuro seja algo super importante. Junto à necessidade de contribuição para a renda familiar, provenientes do contexto social e econômico de inserção desses jovens,
está a dimensão psicossocial do jovem trabalhador, a qual remete aos ganhos e perdas para seu desenvolvimento. Diante do estudo, foi possível concluir que a duração do sono entre adolescentes fica prejudicada quando precisam acordar mais cedo para cumprir com seu horário de trabalho. É importante ressaltar também que o fato de ter que trabalhar durante o dia obriga o estudante a acordar mais cedo, e isso contribui para a privação parcial do sono. As consequências disso podem ser verificadas a partir da maior dificuldade de acordar e na menor qualidade do sono. Os efeitos da redução do sono fazem sentir no trabalho e também durante as aulas. No estudo, percebemos que mesmo em lugares onde aparentemente as atividades são consideradas leves, foi observada a redução média do sono diário. A visão ingênua de associar apenas a experiência profissional a uma melhor inserção no mercado de trabalho e a um melhor futuro pode e deve ser desmistificada entre os jovens, no sentido de evitar a sua saída precoce da escola. Este estudo sugere a necessidade de intervenção na organização social e principalmente na organização escolar. Além da intervenção na organização escolar, são necessários treinamentos gerais e especializados que garantam aos adolescentes a realização de atividades que de fato lhe tragam benefícios palpáveis, mais do que apenas receberem miseráveis pagamentos para a sua sobrevivência e, por vezes, a de sua família.